A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode Pó, o canal da bênção, o canal que vem para tirar tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor e tirar toda e qualquer situação de aflição e de luta que possamos estar passando por ela. Então eu convido os irmãos a fechar os olhos, e vamos orar e entregar esse programa para o nosso Deus, para que o Espírito de Deus esteja à vontade para poder me usar e falar aquilo que Ele quer para quem precisa ouvir. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e entregar para Deus. Pai Santo, Pai amado, que a sua vontade seja revelada na sua palavra. Que nós possamos, Pai, estar debaixo da sua graça. Que nós possamos, Pai, entender que a sua palavra seja revelada e entendida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós te entregamos aqui. Mas esse programa é que o Senhor esteja livre, que o Espírito Santo esteja livre para poder falar em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, o Sacode o Pó de hoje, ele tem como título do nosso estudo hoje chama-se Ponto de Saturação. Ponto de saturação. E o que vem a ser um ponto de saturação? Bom, para falar um pouquinho de ponto de saturação, vou falar só um pouquinho aqui de química, de eletricidade, de engenharia, mas é só um pouquinho. Bom, um ponto de saturação, ele é um ponto onde, quando você atinge um determinado ponto, por mais força que você faça, se for no caso de uma máquina, por exemplo, por mais força eletromotriz que você coloque nela, por mais que você aumente, ela não vai passar. É a capacidade que ela tem de produzir, aquela ali não vai produzir mais do que aquilo. Um exemplo bobo, mais prático, para que se entenda, seria o quê? Uma água mesmo. A gente coloca uma água para ferver ali, e aí ela vai ficando no fogo ali, aquele tempo ali, e até o ponto que ela vai chegar a ferver. Depois que ela ferve, você pode deixar o fogo ligado ali, que aquele é o ponto máximo que ela vai chegar. Ela não passa dali. Aí entra outros fatores que não é o ponto de saturação, entra outros fatores químicos, mas não é o que faz parte do estudo de hoje. Seria ali, quando atingiu aquele ponto de fervura, é o ponto de saturação. Mesma coisa no leite, você coloca o leite ali para ferver, e quando ele atinge aquele ponto de fervura, então ele sobe e derrama. E se você não desligar, ele vai continuar fervendo, mas dali não vai passar. Você simplesmente vai ter o prejuízo que você vai perder o seu leite e ainda vai ter que limpar o fogão. Mas o ponto de saturação bíblico, aqui que nós queremos falar hoje, seria o quê? Seria Jesus, o ponto máximo. Ele, se nós olharmos graficamente para Jesus e olharmos a história da Bíblia, como é que veio? Ele veio, Deus criou o mundo e foi tentando que o homem, através dos seus profetas, através da sua palavra, que o homem entendesse isso aqui. Mas chegou um ponto que ele mesmo teve que vir em forma de homem, Deus teve que vir em forma de homem, e chegou aqui para mostrar ao homem o ponto máximo que um homem pode chegar. E quando ele atinge esse ponto de saturação aqui, como foi dito, a força, que você pode fazer a força maior, porque ninguém vai passar disso aqui, nenhum de nós passaremos disso aqui, e a tendência que chega aqui é o quê? É cair. É quando falou, o leite começou a ferver, ele começou a ter prejuízo, a água vai passar ali, entra em outro processo, aí começa o processo de evaporação, A máquina, se você colocar mais força, o que acontece? Ela quebra, ela estoura. Então é essa situação que nós vamos entender, graficamente, uma representação gráfica do que seja um ponto de saturação bíblico. Então, um exemplo disso aqui, um exemplo típico disso aqui, foi a Torre de Babel, que foi o que? O homem, ele quis construir uma torre onde ele chegasse até o céu. E Deus deixou chegar no limite. O limite é esse aqui. Daqui vocês não vão passar.
né? E aconteceu toda aquela história ali da Torre de Babel, mas não é o nosso estudo de hoje. Nosso estudo hoje é ponto de saturação. Mas, voltando ao assunto aqui, o que seria, né? Como eu disse, nós chegamos aqui e vamos subindo. A Bíblia veio falando da palavra que chegamos aqui até Jesus, que seria esse ponto. Então, Deus permite a nós homens, aí vamos colocar aqui como nós homens, que seria o livre-arbítrio, né? Nós vamos subindo e chegamos até um determinado ponto. A partir desse ponto aqui, a gente não cresce mais, a gente começa a cair, que vem para cá, que seria o declive. O homem começa a sair. Então, se nós analisarmos bem, essa aqui, a maioria das vezes, a vida do homem é essa aqui. Os altos e baixos, né? Mas o ponto do ser humano sempre vai ser Jesus, certo? Por mais forças que a gente faça, por mais dificuldades que a gente tenha, se não tiver Jesus, não há solução para nossas vidas. Então, se você vê que existem vários tipos de gráfica que vai representando o que é a vida humana, né? Você pode representar a vida humana sim, os altos e baixos. Você pode apresentar que é subir e descer, pode ser uma cliva, um declive aqui, ou mesmo em forma de parábolas, ou até mesmo em forma de colunas, né? Mas nós vamos falar biblicamente um pouquinho de cada um desses, porque, veja bem, mesmo o homem atingindo o ponto máximo, né, ele corre o risco de cair. Então, muitas pessoas que buscam o alvo, né, o alvo dela seja crescer, seja enriquecer de uma forma qualquer, sempre existe um ponto. Desse ponto você não vai passar. E esse ponto de saturação, né, esse ponto que chegou aqui, esse ponto máximo, ele pode se tornar um ponto crítico. E como é que ele se torna um ponto crítico? Então nós vamos ver isso aqui em nome de Jesus. Então eu convido os irmãos a abrir comigo, né, a palavra de Deus lá em Salmos 27, versos de 4 a 7. Versos de 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve-me, Senhor, a minha voz, quando clamo, também piedade de mim e responde-me. Então, veja bem, Davi, ele estava numa situação, porque a vida de Davi, a história de Davi, a história desses homens de Deus é para que nós tragamos para a nossa vida e podemos tirar proveito, né, de tudo isso aí. Então Davi foi um homem que passou por vários, né? Se você parar e ler a história de Davi, você vai ver que ele passou por aqueles gráficos que estão ali, ele passou por quase todas aquela situação. Então ele chegou ali naquele ponto no qual ele falou assim: a minha segurança é buscar morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então Davi, ele parava, às vezes acho que ele chegava a parar para pensar na vida dele assim. Então ele falava assim: oh meu Deus, não tira de mim o seu Santo Espírito. Davi, ele era um homem que amava Deus, que é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa, para que a nossa vida não se torne um ponto crítico. Porque o ponto crítico humano é a gente mesmo que cria, irmão. Você vê, por exemplo, se a gente pegar e olhar esse ponto de saturação em questão de natureza, o que seria assim? O que o homem faz? O homem polui a água, o homem polui a atmosfera, né? Faz o desmatamento, ele polui os mares, né? Polui o solo, polui o ar. Então, o que a gente faz? A vida da gente, 90% num gráfico de pizza aqui, ó,
90% dos problemas humanos foi criado pelo próprio homem, né? Você coloca aí 5% pelo fenômeno da natureza e os outros 5% para outros, mas 90% dos problemas humanos foram criados pelo próprio homem. Por isso que a vida do homem é essa bagunça aqui, ó. Por isso que, se você parar e olhar para a sua vida, se eu parar e olhar para a minha vida, seria um gráfico desse aqui, ó, cheio, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Por quê? Quem criou isso aqui para minha vida? Foi eu mesmo. E quem criou isso para o homem? Foi ele mesmo. O ponto crítico que foi feito para o homem foi ele mesmo. Ela que, vou dar um exemplo típico de ser de um ponto de saturação se tornar num ponto crítico. Simples. Vou dar um exemplo simples para você aqui. Satanás. Satanás era um anjo de luz. Ele vivia no céu, ele foi criado por Deus. Ele tinha, entre aspas, uma certa, não posso dizer isso, né, mas vamos, por falta de palavra, uma certa privacidade no céu. E ele quis usar daquilo ali, né, um meio de ser Deus. Só que Deus deu a ele poder, mas Deus deu limite para ele. Ele deu ponto de saturação para Satanás. E ele quis passar daquilo ali. Então o que aconteceu com a vida de Satanás? Foi em declive? Por quê? Porque ele chegou nesse ponto, ele quis passar daquilo, ele quis ser Deus. Aí o que aconteceu? Ele começou a decair. Por isso ele veio, mesmo sendo, né, derrotado, ele veio para a Terra para derrotar o homem. Por quê? Porque ele não aceita a derrota. E é o que acontece com a maioria de nós, certo? A maioria de nós somos assim também, a gente não aceita perder, né? A gente só quer ganhar, ganhar e ganhar. Por isso que eu falo que às vezes o homem, mesmo o homem estando no alto, mesmo ele estando aqui, você pode pegar grandes empresários, pessoas que ganharam muito dinheiro na vida, que estão, entre aspas, né? Vamos falar financeiramente aqui, mas isso aqui para ele é um ponto crítico. E por mais dinheiro que ele tenha, por mais que ele invista na vida dele, ele não vai passar disso aqui. Então ele começa a regredir. E o que é regressão? É depressão, né? Doenças. Uma pessoa começa a ser uma pessoa irritada, briga com qualquer coisa, nada para ele tá bom. Porque ele se sentiu tão grande, né? Ele tem, financeiramente falando, ele tem o poder de fazer o que ele quer, mas aquilo ali não satisfaz. Então é isso que acontece na vida da gente. Nós não podemos transformar o nosso ponto de saturação em ponto crítico, porque o nosso ponto de saturação é estar ali, ó, é estar com Jesus Cristo, é viver a palavra dele, é viver a vida dele, é estarmos próximos cada vez mais e mais e mais, né, de Jesus. Então, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios 1, dos versos 3 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Deus está sempre disposto e pronto a nos ajudar. Mas nós temos que estar com nossos corações abertos, com a nossa alma aberta. Para o quê? Para receber a ajuda de Deus e termos a humildade de sabermos que nós somos totalmente dependente de Deus. E sem Ele, nós não vamos conseguir nada. Por isso que diz lá em João, né, sem mim, nada podereis fazer. Então, vamos lá. 2 Coríntios, versículo 1, de 3 a 7, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, com as aflições de Cristo, são abundantes em nós, assim também a abundância de nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou somos consolados para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Então veja bem, nós estamos aqui na face da terra,
porque nós passamos por aflições. Mas nós também temos que ser consoladores com as pessoas que estão aflitas, sabe? Seria aquele momento de compartilhar, né? Porque se você sofreu, se você passou por uma experiência e alguém está passando por uma experiência igual ou parecida que você passou, né? Você tem aquele dever de consolar, de levar uma palavra de consolo, de falar: fulano, você tem que ir por esse caminho, se você continuar assim, você está perdido. Certo? Por quê? Porque a vida humana não tem jeito, a vida humana é isso aqui, gente. Nós vamos subir, descer, mantermos constante, né? Aquele gráfico, subir, descer, manter constante. É esse gráfico, é isso aqui. Essa aqui é a vida do homem, né? É estar, né? É um gráfico de linha, né? Você faz assim, vai lá, vem cá. Essa é a vida humana, sabe? Por quê? Porque nem tudo na vida são flores, mas tendo a consciência de que muitas vezes a tribulação, o sofrimento, a dor, ela foi causada por você, porque 90% dos problemas humanos são causados pelo próprio homem, né? Não só aqueles fenômenos, né? Por que há sede no mundo? Né? Por que tem lugar que tem sede? É por falta de água? Não, no mundo tem água em abundância. Né? Por que tem fome no mundo? É por falta de comida? Não. Comida também tem em abundância. São maneiras governamentais, maneiras humanas que a comida não chega em determinado lugar. Ou aquelas pessoas que vivem ali também não querem buscar, né, sair, os méritos de buscar, de estar em outro lugar. Porque tem lugares aí, irmão, que pessoas moram porque não tem a menor condição de habitabilidade, mas a pessoa mora ali, né? O comodismo faz com que as pessoas se acomodem naquilo ali. E essa não é a vida que Deus preparou para os filhos dele. Então, muitas vezes, aquele sofrimento, ele é muito mais humano do que de Deus. Porque Deus não quer, Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer que todos passem bem, Ele quer que todos tenham vida e vida. Ele fala assim: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então nós precisamos sair disso aí, nós temos que mudar o nosso gráfico, nós temos que mudar o nosso ponto, nós temos que entender, certo? Que nós somos pessoas limitadas, que nós somos totalmente dependentes de Jesus. E se o nosso ponto de saturação não for Jesus Cristo, não tem solução para a nossa vida. Não tem. E nesse gráfico humano aí, né, desse altos e baixos, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 5,8, diz assim a palavra do Senhor: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então veja bem, quando eu digo que o problema é humano, é porque é humano. Não é, muitas vezes as pessoas querem jogar para Deus, falar que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, sendo que o problema é nosso. Nós que criamos aquilo ali. Veja bem que a Bíblia é tão clara, ela fala assim, ó, principalmente da sua família, né? É o que a gente tem falado muito aqui nesse canal, né? Sobre os problemas estarem dentro da nossa casa, e toda hora a Bíblia me mostra isso. Toda hora, veja bem aqui, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé. É pior que infiel, é pior que o descrente. Então veja a situação e o que o homem está vivendo. Nós precisamos entender que a vida ela é feita de variações. Uma hora você vai estar bem, uma hora você vai estar mal, uma hora você vai estar mais ou menos, que é a constância. Mas o que importa é que o nosso alvo, que a nossa direção, que o nosso ponto de saturação esteja em Jesus Cristo. Que nós sejamos humildes, que nós possamos entender que sem Ele nós não vamos chegar em lugar nenhum. Certo? E você pode ter o que for, porque meu irmão, minha irmã, eu falo para você, você pode ser a pessoa mais rica, você pode ser a pessoa mais bem sucedida na face da terra, você pode ser tudo, mas se você não tiver Deus, você não é nada. Porque nada disso vai satisfazer você, vai sempre ter um buraco, um vazio na sua vida, porque você não vai conseguir felicidade. Ninguém consegue felicidade, certo? A felicidade
ela começa em Deus. Ela começa em Jesus Cristo. Ninguém é feliz sem Ele. E eu queria mostrar esse gráfico aqui, ó, de tudo isso aí que a gente está falando. Queria mostrar esse gráfico aqui, gráfico de coluna. E se a gente colocasse aqui que seria bênção e maldição, certo? Falando biblicamente, bênção e maldição, né? Então vamos supor, uma hora você está aqui, outra hora você está ali, o gráfico de coluna vai assim, vem um aqui, outro aqui, a bênção daqui, a maldição daqui, ou a bênção daqui, a maldição daqui, ou e vice-versa. Então você vai colocando assim no longo, né, da nossa vida, no aquilo que nós já vivemos, aí você vai ter ali o quanto você foi abençoado por separar por anos, por exemplo, né? O quanto eu fui abençoado em 10 anos. Vamos pegar um gráfico de coluna espiritual de 10 anos. Em 10 anos, em que eu fui abençoado, em que eu fui, onde eu fui pecador. Qual foi essa coluna? E se você, depois que fizer isso, qual será seu saldo? Seu saldo será positivo ou será negativo? Uma coisa eu posso dizer: vivo você está. Porque se você não estivesse vivo, você não teria como fazer seu gráfico de 10 anos. Mas, o que eu estou querendo dizer aqui, o que a Bíblia quer dizer para a gente aqui, é que, independente do que foi, o nosso alvo, a nossa direção, a nossa saturação tem que estar nele. É Ele que a gente tem que buscar a todo instante, porque sem Jesus não dá aquela música, tem aquele louvor, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, né? Que é aqueles salmos que confiam no Senhor, são como montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Então, meu irmão, é esse aí, ó. É como diz aí. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque sem Jesus não dá. O nosso saldo, ele será sempre positivo se Jesus for o Senhor da nossa vida. Então, é esse ponto de saturação que nós temos que buscar, é não transformar o nosso ponto de saturação, que é Jesus Cristo, em ponto crítico, porque se for crítico, aí você vai descer, certo? Se o seu ponto lá em cima não for Jesus Cristo, vai ser um ponto crítico, e o ponto crítico você vai regredir, você vai descer, e aí começam os problemas, é onde vem os problemas das pessoas, é onde você quer colocar um problema da sua casa, você quer colocar nos outros os problemas dos seus erros. Você quer passar para os outros, né? Você quer colocar pano quente em situações. Você quer colocar fingir de bobo, né? Fingir que não está acontecendo nada. E por aí vai, certo? Então, não transforme o seu ponto de saturação em ponto crítico. Porque Lúcifer fez isso. E ele está aqui no mundo para incomodar a mim, a você, né, para nos tirar do caminho do céu. Por quê? Porque ele não quer, vamos dizer assim, levar ferro sozinho, né? E cabe a nós, se nosso alvo está lá em Jesus Cristo, se o nosso ponto de saturação for Jesus, certo? Por Jesus, então nós não nos transformaremos em ponto crítico. Nosso gráfico será esse aqui, ele vai subir e chegou em Jesus Cristo e parou. Por quê? Porque aí é a nossa força, ali é a nossa segurança. E é isso que nós precisamos buscar, irmão. E eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus, lá nos Salmos 46, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que o monte se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua palavra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos e moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja bem, é o que eu acabei de dizer. Se a nossa direção estiver para Jesus, nós não temos que temer. Nós vamos passar, vai vir água. Diz o Salmo aqui, ó, vem as águas, vem os rios, vem os mares, vem os montes, vem o que vier. Nós estamos respaldados pelo sangue de Jesus. Nós estamos ali, mãe, firmes, porque Deus está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente. E é isso que os irmãos nós temos que buscar, principalmente na vida que nós vivemos hoje. Principalmente. Hoje o mundo, veja bem, nós estamos aí passando por essa crise, por essa pandemia, que todo mundo, o que aconteceu? Veja bem o que é o homem. O homem, certo? Eu vou representar, vou pegar o gráfico aqui e vamos colocar Covid. Vamos colocar Covid. O que aconteceu? O homem, né, teve a Covid começou a derrubar todo mundo. Aí, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia dele, foi feita a vacina. E muita gente, né, existe muitas pessoas que não querem vacinar, porque a ciência ela é de Deus. Deus deu a inteligência e os insumos para o homem, para ser utilizado, para que nós tenhamos saúde, certo? Que muita gente, eu estou doente, eu não vou tomar um remédio, que Deus vai me curar. Olha, a ciência é de Deus, certo? Se você tiver que tomar um remédio, tome. Por quê? Porque isso é de Deus, foi Deus que criou aquilo ali. Se Ele criou, foi para eu tomar e para você tomar. Deus cura, com a mão dele, cura. A Bíblia é cheia de curas. A Bíblia é cheia de Deus ressuscitou o filho do Jairo, curou quem pegou na veste dele, certo? Aquilo era a bênção daquelas pessoas. Mas se nós tivermos que ser abençoados pela vacina, é isso que nós temos que tomar. Então, a ignorância do homem, muita gente morre porque não quer tomar vacina. A doença está se espalhando cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas, por ignorância, porque o homem acha, né, que pode dominar. Então, hoje a Covid chegou a um ponto de saturação das variantes e tudo mais, que se o homem não entregar para Deus aqui, não buscar a Deus e não tiver a humildade de saber que nós precisamos da unção de Deus na nossa vida, da unção de Deus nos nossos cientistas, da unção de Deus nos nossos médicos, nos hospitais, para que nós possamos vencer essa batalha, nós vamos cair. Vamos cair, é o que está acontecendo, irmão. É o que está acontecendo, é exatamente isso. Aumenta. Todo dia você vê notícia, aumenta o número de mortes no país. A Covid, por quê? Porque ponto de saturação. O ponto de saturação está errado. Né? Nós transformamos aquilo que era bênção para nós em ponto crítico. Por quê? Porque todo mundo, você vê aí, as pessoas andam sem máscara na rua, né? As pessoas não estão nem aí. Né? E é quem? É o homem. Nós mostramos no gráfico de pizza. 90% dos problemas humanos é causado pelo homem. Certo? Quantas pessoas você vê aí sem máscara? Eu tive Covid pela segunda vez. Tive Covid em novembro do ano passado e tive agora. Tive agora de novo. Por quê? Porque eu estive no meio de pessoas que estavam e não adianta, você pega, por mais cuidado que você ande com o seu álcool, que você lave as mãos, né? Você pega. Você pega. E se você não tiver o seu cuidado ao ponto de saturação, se o nosso alvo não é Jesus, meu irmão, né? O risco a gente corre. Mas a unção da gente, estando com Ele, Ele olha pra gente. Ele olha pra mim, ele olha pra você. Ele não deixa de olhar pra ninguém. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoa. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém. E você não é melhor do que ninguém. Ninguém. Tá? Nós somos, para Deus, somos todos iguais. Amém? E eu convido os irmãos a abrir comigo lá no Salmo 9. A partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então foi o que nós acabamos de falar aqui. Ó. Se a nossa vida, se o nosso pensamento, se a nossa direção
estiver voltado para Deus, né, nós com certeza, né, estaremos tranquilos, irmão. Por mais difícil que seja. Porque eu quero exemplificar o homem aqui, né, num gráfico de função, certo? Um f de x, né? Eu quero só interromper um segundo aqui, porque essa unção que o Espírito de Deus me dá para que as minhas pregações eu uso esse tipo de coisa, mas isso não é meu, tá? Isso é de Deus. Se você pegar lá Ezequiel, por exemplo, era um homem que Deus usava Ezequiel mais ou menos nessa linha aí. Então, uma vez eu lembro que eu estava fazendo um estudo para umas pessoas e eu usei física, né? Usei lei de Newton, usei limites de matemática e tudo mais. E as pessoas acharam ruim porque eu estava usando matemática. Então, mas na mesma hora, assim, veio a unção de Deus e mostrei para eles biblicamente que Jesus Cristo usava matemática, né? Como? Aí você falou, como Jesus Cristo usou matemática? Bom, o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que ele fez com aquilo ali? Ele multiplicou. E a Bíblia fala 5.000 homens, mas tinha mulheres, crianças e tudo mais. Ele alimentou 10, 15, sei lá, 20.000 pessoas, né, que comeram com 2 peixinhos e 5 pães, né? Quando ali também, eu preguei para eles, falei, olha, quando os leprosos lá em Eliseu, que os leprosos começaram a andar para o acampamento dos sírios, e aí o que aconteceu? A cada passo que ele dava, Deus ia multiplicando, então ele foi dando, foi fazendo aquela barulhada, foi transformando naquilo, que tivesse um exército, uma imensidão, que o pessoal teve tanto medo, que eles fugiram, e eram 4 leprosos, só 4. Então, a matemática é de Deus. Tudo que existe no mundo foi Deus que criou para você usar e para eu usar. Então, nesse gráfico aqui, f de x, né, que é colocando o homem, né, o que acontece com f de x? Né? Seria, né, uma explicação matemática rápida aqui. Que você vai ter, para cada valor de x, você vai ter um valor de y. Então, se x valer 1, y vai valer quanto? Se x valer 2, y vai valer quanto? Agora, coloca isso na sua vida espiritual. Vamos colocar qual seria a parábola da sua vida. Ela estaria assim, ou estaria invertida, ou estaria pegando só num eixo, ou pega nos 4 eixos, ou pega só em 2. Qual seria a parábola da sua vida? Qual seria, se o seu x valer 1, quanto que vai valer o seu y? Se o seu x valer 4, quanto valerá o seu y? Porque o que você fizer na sua vida tem um resultado. Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo. Porque num gráfico de função, você tem aqui, né? São 4 pontos cardeais, você tem que, se você fizer as coisas certas, você vai, se o seu x for positivo, o seu y também vai. Se você pode estar aqui, que se o x pode ser negativo, mas seu y pode ser positivo. Se você colocar isso aqui na vida, se você pegar o seu x negativo e o seu y negativo, aqui nesse ponto, e nesse aqui, x é positivo, y negativo, e nesse aqui, x positivo, y positivo, se você pegar as ações na sua vida e você pegar os resultados que essas ações te deram, você vai ver em qual ponto aqui você vai estar. Aí, se você colocar valores e ver o resultado, como será a parábola da sua vida? Como será isso aqui? Como estará? Estará assim? Estará invertido? Estará só para um lado? Seu x será sempre positivo, seu y será positivo? Ou seu x será negativo, seu y será positivo? O que será? Isso é uma coisa que só você pode responder. Eu não tenho como responder isso. Eu posso falar da minha vida, mas da sua é você. É por isso que quando Paulo fala, examine o homem a si mesmo. É porque é só você que pode responder, você e Deus. Não existe. Quando você está no ponto de saturação, no ponto crítico, você está no ponto crítico, né? E que quando eu digo que você está no ponto crítico, você pode descer, porque quem sabe da sua situação nesse ponto é só você e Deus, mais ninguém.
Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Miqueias, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Veja bem o que nós acabamos de falar nesse gráfico de função aqui, acabamos de falar em declive do homem, e veja bem o que diz a palavra do Senhor. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas da fruta do verão, como o rabisco de vindinho. Não há gancho de uva, caixas de uvas, não há caixa de uvas para comer, nem figos temporâneos na minha alma deseja. Já pereceu da terra homem piedoso, e não há entre os homens que seja justo. Não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda a porta da tua boca, porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja bem, irmão, o que é o homem hoje. Quando Miqueias falou isso aí, há, sei lá, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Não sei falar se precisar agora, porque eu não pesquisei, mas isso é uma coisa de pesquisa que é fácil de comprovar. Mas veja bem o que ele falava. Aí eu peço a você que depois, numa reflexão, que você pega esse texto, leia Miqueias de 1 a 6. Nós vamos continuar aqui ainda, mas de 1 a 6, depois você leia de 7 a 11 e faça uma reflexão daquilo que ela falava naquela época e olha para hoje, se existe alguma diferença para hoje. Eu digo que hoje ainda é pior. E é muito triste isso, irmão. Muito triste. Porque o homem transformou o ponto de saturação em ponto crítico. Vamos continuar a leitura aqui. Miqueias 7:7 diz assim: Eu, porém, agora veja bem, se você tiver humildade, na aflição, na luta, na perseverança, se você quebrar o seu orgulho, se você voltar para você mesmo, e se você acreditar em Deus, veja o que a Bíblia fala aqui. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o meu Senhor será a minha luz. Sofrei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e cobri-la-á a vergonha, que me diz: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Os meus olhos contemplarão, agora será ela pisada como a lama
das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Então veja bem, meu irmão. Muita gente pergunta isso. Onde está seu Deus? Onde está o seu Deus? O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus está sempre no mesmo lugar. Jesus nunca mudou, nunca mudará. Deus nunca mudou e nunca mudará. O Espírito Santo de Deus nunca mudou, nunca mudará. A palavra de Deus nunca mudou, nunca mudará. As leis de Deus nunca mudou e nunca mudará. O nosso Deus estará sempre no mesmo lugar. Todos os seus inimigos que jogarem na sua cara onde está o seu Deus, a resposta é uma só. Ele esteve, está e estará sempre no mesmo lugar. Porque Jesus Cristo, Ele sofreu aqui na terra para a sua salvação e para a minha salvação. Ele sofreu por mim e por você, para que você tivesse direito à glória. Ele foi o ponto de saturação para que eu e você não caísse, não tivesse declive. Ele é o nosso ponto de saturação para que nós não transformemos o nosso ponto de saturação, a nossa glória, a nossa esperança em ponto crítico. Você transforma a sua vida num ponto crítico se você quiser. Por mais tortuoso, por mais difícil que seja a nossa vida, o nosso caminho, Deus é maior e Ele pode transformar você e eu. Oh, como é maravilhoso a palavra do Senhor. E para que nós encerremos aqui o nosso Sacode o Pó de hoje, eu convido você, irmão, a abrir comigo a palavra de Deus em Êxodo 15, que nos fazem duas perguntas. Depois você abre a palavra em Êxodo 15, leia isso com detalhe e faça essa pergunta para você, que é o que eu vou fazer aqui agora. Deus fazendo para mim e para você. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? A primeira pergunta. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? A segunda pergunta. Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? A resposta eu já dei para mim. Que você dê para você a resposta dessa pergunta, Êxodo 15, versículo 11. E eu convido os irmãos para que nós encerremos o Sacode o Pó de hoje. Que você abra comigo a palavra de Deus lá em Atos 10, 43. Diz assim a palavra do Senhor. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O nosso ponto de saturação é esse aqui. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Amém. Bom, irmão, termina aqui mais um Sacode o Pó. Que o seu ponto de saturação seja esse. Atos 10, 43. Amém? Então eu convido os irmãos a fecharem os nossos olhos. Agradecemos a Deus por mais esse programa, por mais esse privilégio de estar na sua presença.
Grande Deus e poderoso Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor, Pai, trouxe para nós como um ponto de referência, que é Jesus Cristo, o ponto de saturação em nossas vidas, aquele que veio aqui derramar o seu sangue, Pai, para que nós pudéssemos ter o direito à vida. Nós queremos te agradecer e te pedir perdão, Pai, porque nós andamos por caminhos errados. Que nós, Pai, estamos aqui sofrendo, que nós estamos aqui em aflição, que nós estamos cada dia mais tristes porque nós perdemos a nossa referência. Nós estamos em declive, Pai, nós estamos deixando a nossa vida descer. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos tire desse caminho, que o Senhor nos faça voltar na direção do Senhor, para que o nosso ponto seja sempre Jesus, que nós possamos sempre, Pai, estar na sua presença. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai, por mais esse programa, que a sua presença e que o Espírito Santo esteja sempre livre para nos falar. Amém. Bom, irmão, fique com Deus, que a graça, a paz, a unção, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com você e até o próximo Sacode o Pó.